calendário. Enquanto você está preso aí no ano de 2021, o calendário judaico já está no ano de 5.782. Sim, isso dá porque os judeus não zeraram o calendário quando Cristo nasceu. Então, eles contam os anos a partir do nascimento do mundo. Como você deve ter percebido, eles calcularam muito errado a idade do mundo. E dá para entender. Durante muito tempo, a Terra fez que nem a Glória Maria, escondeu a idade. Daí os judeus tiveram que calcular para baixo. Que é para não cometer uma descortesia com a Terra. A Terra deve ter perguntado para Moisés, adivinha quantos anos eu tenho? Aí ele respondeu, uns 3.000 no máximo. Errou, fazer 5 trilhões. Mentira, você tá ótima. É que eu não paro, né, Moisés? Eu tô sempre movimentando, eu faço muito spinning. Mas aí não dava para corrigir o calendário, né, dizer, até porque não dava para dizer feliz 4.543.133.213.550. Não dá. Cada Réveillon, imagina, isso não é um ano, é um CPF. Eu tenho inveja mesmo, dos etíopes, que contam os anos a partir do nascimento de Jesus, mas acham que ele nasceu 8 anos depois. Sim. Então, eu acho que eles ainda estão agora em 2013, pelos meus cálculos. Tenho vontade, inclusive, de avisar para ele. Deixa quieto esses 20 centavos aí, tá? Esquenta a cabeça que senão... paga 20 centavos a mais. Não precisa, deixa o gigante dormir. Shhh, dorme, gigante etíope. O Brasil segue o calendário gregoriano, mas eu juro que eu não tenho nada a ver com isso. Eu nunca nem sei que dia é hoje. Se o calendário fosse meu, não existiria, por exemplo, a quarta-feira. Para mim é uma invenção burguesa cujo objetivo é demorar mais para que chegue a sexta. Aliás, o português é a única língua que conta a semana pela quantidade de feiras. O feirante, ele está para o povo português como Cristo está para o Ocidente. É ele que data o calendário. O português falou assim, é você. Meu calendário é do feirante, não é gregoriano, é Jesus não. É você que multiplica o meu peixe. Então é você que vai definir quais são as feiras de cada dia. Não é mardi, mercredi, ou o que tá... O que é mercre? O que é lune? Não sei, gente. Agora, o feirante está lá toda semana, eu vejo ele. Faz muito bem o português. Mas nem todo brasileiro está em 2021, não. Sim, a imensa maioria, eu inclusive, já está com a cabeça em 2022. Isso desde 2020. Se 1968 foi o ano que não terminou, 2021 foi o ano que nem começou. Foi o ano que todo mundo pulou, que já nasceu terminado. O motivo? Tudo indica que é apenas em 2022 que deve acontecer o fim desse pesadelo caracterizado tanto pela pandemia quanto pelo governo Bolsonaro. E a grande maioria do país vive hoje na expectativa dessa dupla despedida do vírus e do vetor. Se as eleições fossem hoje, Bolsonaro ele perderia de lavada, com chances de não ir nem para o segundo turno. Só que para algumas pessoas isso não é bom o suficiente. Por quê? Porque quem ganharia nesse caso seria o Lula. Existe um movimento hoje que pede eles não. Nem Lula, nem Bolsonaro. Uma terceira via. Esse termo tem sido usado muito por quem recusa supostos radicalismos. Já deve ter ouvido, nem direita, nem esquerda. Eu quero ir para frente. Mas para onde? Quem é essa terceira via? Né? Essa é a pergunta que todo mundo se fazendo. Nas ruas, não sei se estão fazendo não, mas nos canais de notícias só fazem essa pergunta. Otávio, vamos falar sobre um assunto sobre o qual a gente conversa bastante, que é a terceira via, né? Vamos diretamente ao assunto. Bruno, quem vai ser o candidato da terceira via? De onde surgirá o candidato da terceira via, Bruno? Nós convencionamos chamar de terceira via, ela virou uma grande interrogação. É se hoje a discussão ela está dominada pela polarização ou se de fato a gente tem um espaço para viabilização de uma candidatura que seja uma alternativa aos extremos que estão colocados. Terceira via, eu suponho. Esse aí que falou terceira via, eu suponho, é o Lucas Mendes. Ele é a pessoa que menos tem cara de Lucas Mendes que eu conheço. Lucas Mendes, para mim, é um jogador de futebol, não sei. É um jogador de futebol, aliás, que mudou muito o tipo de nome nos últimos anos. Né? Antigamente, o jogador de futebol chamava Vavá, Didi, Zadá, Zico, Toró. Hoje virou Daniel Alves, Diego Cavalieri, Everton Ribeiro. Isso antigamente era o nome de comentarista da Globo News, que agora é Lucas Mendes. Não faz sentido. Mas por que será que a imprensa está tão empenhada em desvendar esse mistério, que é a terceira via? Supostamente porque tem muita gente querendo essa tal alternativa aos extremos que estão colocados. Essa matéria da Veja é um ótimo exemplo do raciocínio que vem impulsionando a busca pela terceira via. A manchete da matéria já é bem clara. Nem Bolsonaro, nem Lula. Pesquisa mostra que a liderança é dos indecisos. A tal pesquisa que a matéria se refere foi feita em agosto pela IPESP, a pedido da XP. IPESP, a pedido da... É um trava-língua de carioca isso. A XP pediu para o IPESP uma pesquisa especial. E essa pesquisa do IPESP mostra, como todas as pesquisas, que a liderança é do Lula.
Quando apresentados uma lista de possíveis candidatos às eleições, 40% dizem que votariam no líder do PT, 24% dizem que votariam no Bolsonaro, 10% dizem que votariam no Ciro e 9% no Moro. Apenas 9% dizem que não sabem dizer ou que anulariam seu voto. Então, da onde que a Veja tirou que a liderança dos indecisos? É que a pesquisa também tinha uma pergunta aberta, que os pesquisadores chamam de espontânea, em que nenhum candidato é apresentado e a pessoa tem que responder simplesmente em quem ela votaria para presidente se o pleito fosse hoje. E nesse caso, quando não tem nenhum nome para escolher, 33% das pessoas não souberam responder. Só que não chama indecisão quando a dúvida só existe quando as opções não estão nem apresentadas. Não foi tanto uma vitória dos indecisos, mas mais dos desinformados mesmo. Mas a Veja não parou por aí. A revista também quis saber como é que seria o perfil ideal desse candidato, que não existe. E afirmou que, segundo a pesquisa do DEM, o povo quer ver um homem. Sim, tem que ser um homem, entre 40 e 60 anos, honesto, com espírito de liderança, experiência política e um olhar para os mais pobres. Sim. Ou seja, ele não tem nem o nome do sujeito, mas ele já tem um retrato falado. A terceira via, por enquanto, está no momento meio Clarice Lispector. O que eu desejo ainda não tem nome. E o melhor, depois disso tudo, a Veja conclui, categoricamente, que nem Bolsonaro nem Lula são exatamente os nomes desse perfil, o que certamente é verdade. Nem Lula, nem Bolsonaro correspondem ao perfil do candidato imaginário, até pelo fato deles não serem imaginários. Eles existem, daí não dá muito para ser imaginário. Muitas das pesquisas que tentam provar que existe um enorme clamor popular pela terceira via vão nesse sentido, de perguntar se a pessoa gostaria de ter uma alternativa, deixando a critério dela imaginar que alternativa seria essa. Imagina uma pergunta do pesquisador, e você? Você prefere votar num candidato que existe? Ou num candidato ideal que tem as características que você inventar? Acho até curioso que 100% dos entrevistados não optem pela terceira via imaginária. Mas a falta de nomes não tem impedido os mais entusiastas de pensarem grande. A jornalista Eliane Cantanhede, por exemplo, ela chegou a publicar uma coluna de opinião pedindo para o Lula abrir mão da sua candidatura para ser vice desse alguém que não existe, mas que seria da terceira via. Ela chamou essa operação de golpe de mestre. Sim, essa turma está sempre vendendo algum golpe no qual o PT perde a presidência. Só que a sacada dela é que agora o PT é que tem que dar o próprio golpe em si mesmo, trocando a possível presidência pela vice-presidência. Sim, você trocaria ser presidente do país por ser vice-presidente de um candidato que ninguém sabe quem é? Sim! A título de curiosidade, a Cantanhede, ela é a mesma pessoa que, quando foi cobrir o anúncio da candidatura do Serra pelo PSDB, em 2010, disse isso daqui. Parece até que o PSDB está virando um partido popular, um partido de massa. Mas um velho assessor que conhece bem o PSDB brincou. Um partido de massa, mas uma massa cheirosa. Massa cheirosa, eu imagino um ravioli trufado. Mas o mais engraçado para mim está na empolgação que ela está cobrindo a convenção do PSDB, como se fosse um Rock in Rio. Só que a atração principal, no caso, era o Zé Serra. E é essa pessoa aí que está procurando um candidato bem cheiroso para ocupar a terceira via. Mas quem tem dado um show mesmo nessa busca pela terceira via são os comentaristas do Grupo Globo, de modo geral. O colunista do Globo, Miguel de Almeida, assim como Cantanhede, também sugeriu que Lula fosse vice, no caso do Tasso Gereissati. Detalhe, o Tasso não é nem candidato. Imagina o susto da porra que ele ia tomar. Um dia acordar e o outro lá de vice atrás dele. Sai daqui, cara, não sou vice, não. Tem que perguntar primeiro se a pessoa quer ser vice, gente. Chama-se consentimento. Não dá pra ser vice da pessoa sem consentimento. Enquanto isso, a gente tem o Merval Pereira, que fica tratando o general Mourão, o vice do Bolsonaro, como uma terceira via. E uma opção ao Bolsonaro. Sim. É tipo dizer, pra você que não come carne, a gente tem esse leitão a pururuca. O jornal O Globo, ele promoveu ainda um debate entre os candidatos do PSDB, dando 1 mês de assinatura grátis para quem assistisse. E depois ainda mandou a manchete, além dos políticos do PSDB, conheça os outros pré-candidatos a presidente. Sim, isso, intenção de voto, equivale a dizer algo como conheça outras metrópoles do mundo, além de Piraporinha. Agora, não é porque a terceira via ainda não encontrou seu candidato, que não existam candidatos a candidato da terceira via. E olhando para eles, dá para entender um bocado de coisas sobre esse movimento que tomou de assalto os platôs de comentaristas do Manhattan Connection ao Estúdio I. O primeiro foi ele, o apresentador Luciano Huck, com ganhos estimados em 3,5 milhões de reais por mês. Huck não é só riquíssimo, como tem ligações íntimas com basicamente toda a grande corporação do país, do Globo ao Itaú. Huck não é bolsonarista. Tradicionalmente, ele é um tucano, inclusive em todas as acepções dessa palavra. Mas ficou esperançoso, por incrível que pareça, quando Bolsonaro ganhou a eleição. Da opinião a favor de nenhum candidato, pelo amor de Deus. Vou explicar de novo, tá?
Eu fiz uma análise ao longo da semana da minha opinião sobre as duas candidaturas. Os dois problemas que eu vejo nelas. No PT eu jamais votei e nunca vou votar. Isso é fato. No Bolsonaro, de novo. Não estou falando que eu... Assim, levantei os problemas e acho que as pessoas podem sim amadurecer. É o que eu estou falando. Vamos ver o que vai fazer. Tem uma chance de ouro, né? De ressignificar a política no Brasil. Vamos ver. Vamos aguardar. Eu gosto que ele começa dizendo que ele, durante uma semana, fez uma análise da própria opinião dele mesmo. É a tucanização da declaração de voto. E aí ele diz que vai levantar o problema de cada candidatura. E o problema que ele levanta do PT é que ele não vota no PT. Ele não votou no PT. Nem nunca vai votar no PT. Só que isso não é um problema do PT, cara. Isso é um problema teu. O PT tem 300 problemas. Você não consegue citar um problema do PT? Tem que falar sempre de si. E além do que, ele não cita nada além do PT, além da falta de voto dele mesmo, que eu não voto. Mas o melhor desse vídeo é que ele acha que o Bolsonaro ainda podia amadurecer. Né? Porque o Bolsonaro falou aquelas coisas que ele falou, apologia à tortura, aquelas loucuras todas que ele... Né? Aquilo ali era porque ele era moleque. Ele tinha uns 58, 60 e poucos anos, sei lá. Em 2018, ele só tinha 63 aninhos. Tem que confiar no moleque. É um menino Jai. Agora, como você provavelmente já sabe, o Luciano desistiu de fazer do Palácio o seu lar docilar. Pelo menos por enquanto. E se alguém sofreu com isso, foi o Matheus Leitão, colunista da Veja. A carta de coração partido que ele escreveu, magoado, é tão primorosa que merece que eu leia para você e ponha na tela. Sabe o que é pior? Eu acreditei de fato que o apresentador Luciano Huck, ao lado da Angélica, podia nos ajudar a tirar dessa polarização irracional que tomou o Brasil e os brasileiros de assalto nos últimos anos. Mas pela segunda vez, Luciano Huck correu da responsabilidade que a história, às vezes, coloca nas mãos e nos ombros de pessoas especiais, diferenciadas, como ele e sua esposa. Queria muito saber de onde é que ele tirou que a história, com H maiúsculo, escolheu o Luciano Huck. Nem o Luciano Huck escolheu a si mesmo, quanto mais a história, que nunca nem aparece para escolher ninguém. Sempre que fala a história vai cobrar, relaxa, a história não cobra nada não. Ah, fica tranquilo. Quanto mais ela ia aparecer para escolher um apresentador de televisão para governar um país. E mais, a esposa dele também. Adoro que ele fala várias vezes da Angélica. Ele, a Angélica. A Angélica já teria um cargo automático no Luciano Huck, é isso? Você vê que ele está animado mesmo, com a Angélica no Palácio da Alvorada. É aí que os olhinhos dele brilham. Outra estrela da terceira via que, por enquanto, não desistiu do pleito, é um sujeito que conhece bem o Lula, que é o juiz Sérgio Moro. Foi ele que determinou a prisão do Lula quando esse era o primeiro colocado nas pesquisas, fazendo o Bolsonaro assumir, então, o primeiro lugar. E depois de ajudar a elegê-lo, inclusive ganhou um emprego no governo dele. Governo esse que hoje ele resolveu criticar. Tem um caráter um tanto quanto populista na formulação das políticas públicas, com a diferença que o presidente Bolsonaro seria um populista de direita e o presidente Lula um populista de esquerda, com arroubos autoritários. Né? O presidente Bolsonaro, que isso tem sido remediado nos últimos tempos. Moro é aquele cara que só fala mal do patrão depois que já foi demitido. A única coisa que ele tem de terceira via, de fato, é a voz. Que parece sempre que está saindo de uma terceira via. Pro ano que vem, o problema do Moro é que, como candidato, ele não tem o recurso de prender os outros candidatos. O que dificulta um pouco as coisas para ele. Vai ter que bolar uma estratégia nova de campanha. Ainda mais depois que a maior credencial dele, que é a do combate à corrupção, ficou um pouquinho arranhada quando a Vaza Jato revelou que ele sugeriu blindar certos ex-presidentes e também quando, já no governo Bolsonaro, ele disse que Caixa 2 não era corrupção. E também quando, saindo do governo Bolsonaro, ele virou sócio de uma empresa americana que fatura milhões com a recuperação judicial de empresas afetadas pelas decisões dele mesmo como juiz. Isso seria um puta case de sucesso se não fosse uma venda casada. Outro veterano muito ventilado na terceira via é o governador de São Paulo, João Dória, que está abertamente em campanha, passando um bom tempo em lugares bem distantes do estado que ele governa, tipo Guarabira. Guarabira, essa cidade aqui na região do Brejo Paraibano, por onde Dória passou em outubro. Falando com o povo de lá, Dória disse que Guarabira ainda poderia se desenvolver muito, apesar de estar numa região seca. E para o público entender isso, ele fez uma comparação excelente. Dubai era um deserto completo. Completo. Não tinha um fio de água. Deserto completo. Quem aqui já foi a Dubai? Se puder levantar o braço. Alguém já teve essa oportunidade? Esse riso aí não é nosso não, tá? É do vídeo mesmo. E caso você tenha se perguntado se alguém levantou a mão, quem aí? Alguém levanta a mão? Sim, uma pessoa levantou. Foi o deputado Rui Carneiro, do PSDB.
E faz sentido ninguém ter Dubai, porque a passagem mais barata que eu encontrei entre Rio e Dubai sai em torno de R$7 mil e de volta. Já a média salarial em Guarabira é menos de um salário mínimo e meio. Mas o Dória dificilmente vai saber disso, sendo que ele é um cara que tem 180 milhões de reais, ele mora numa das 10 maiores casas de São Paulo, e ele é fundador do grupo de líderes empresariais, que reúne mais de 1.600 empresas, representando cerca de metade do PIB privado do país. Ele deve achar que todo brasileiro é leitor assíduo da sua revista Caviar Lifestyle. Sim, esse é o nome da revista dele, tá? Também não é uma piada nossa, não. É realmente uma revista que ele fundou, que ele dirigia. Quem aqui já harmonizou ovas de esturjão com Chateau Lafite? Hein? Levanta a mão. Se ele tivesse mais destino político, ele buscava identificação através de outra experiência pessoal sua, mais popular. Quem é que já broxou? Hein? Quem é que já teve essa oportunidade? Não precisa levantar nada, não. Porque eu sei que às vezes não dá e não quero constranger ninguém, tá? Dória, teoricamente, ele deveria ser um candidato forte. Por quê? Porque ele tem um feito relevante para exibir. Ele tem um apoio incansável à pesquisa no Instituto Butantan, que resultou na Coronavac, sem a qual a pandemia no Brasil teria sido ainda mais desastrosa. Mas ele claramente não está conseguindo converter esse sucesso de gestão em ganho eleitoral. E dá para entender. Porque ele é o cara que pergunta para os moradores de Guarabira quem já foi a Dubai. Agora tem outra candidatura dentro do PSDB que está crescendo na mídia. É a do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Leite está na política desde 23 anos, sim. Quando ele foi eleito vereador de Pelotas em 2008. E em 2012 ele foi eleito prefeito da cidade de Pelotas e conseguiu fazer então sua imagem de reformista liberal. Leite é o favorito do mercado. Mercado é a expressão que usa para aquela turma justamente do leite com pera. Aquela mesma turma da Faria Lima, que botou fé no Temer, depois botou fé no Paulo Guedes, é um executivo de banco. Aliás, isso é o valor econômico, que existe uma forte demanda pela terceira via. E por isso o mercado financeiro está aguardando as prévias do PSDB. Só mesmo o mercado financeiro para aguardar as prévias do PSDB. Recentemente, numa entrevista na TV Aberta, ele defendeu seu voto em Bolsonaro em 2018. Naquela eleição de 2018, votamos na expectativa de que fosse algo de diferente. De um lado, nós tínhamos certeza que a escolha pelo PT seria ruim para o país. De outro lado, nós tínhamos a dúvida. De um lado, nós tínhamos certeza de que o PT seria ruim para o país. Do outro, nós tínhamos a dúvida. Realmente, Bolsonaro era uma dúvida. Será que ele vai falir a economia? Ou será que ele vai só erodir a democracia? E o cara conseguiu surpreender. Conseguindo ambos, dobrou a meta. Para ser justo, em julho desse ano, Leite já disse que se arrependeu do voto. Em julho desse ano. Não adianta mais chorar pelo leite derramado. Até porque ele demorou bastante para se arrepender, né, gente? No meio de 2020, em pleno horror da pandemia, Eduardo Leite já estava convicto de que Bolsonaro tinha sido a escolha certa. Devia mudar o nome dele para Eduardo Too Late. Desculpem. Eduardo deve se candidatar a presidente porque ele é contra a reeleição para governador. E o gaúcho, de modo geral, também é contra. O Rio Grande do Sul nunca reelegeu um governador. Então, se lançar a presidência seria um jeito de ficar conhecido nacionalmente. Ele não teria nada a perder. Só que provavelmente seria meio café com leite. E esse foi o último trocadilho que eu fiz com leite. Desculpem por tentar tirar leite de pedra. Outro candidato a candidato da terceira via é o médico Luiz Henrique Mandetta, que entrou na política financiado por seguros de saúde. Mandetta parecia uma ilha de sanidade no governo Bolsonaro, mas vamos lembrar que nesse governo o Theo Becker também pareceria. Antes de qualquer coisa, é bom se perguntar o que Mandetta estava fazendo no governo Bolsonaro. O quê? Bom, antes de ficar famoso defendendo o SUS, o Mandetta estava na linha de frente contra o Mais Médicos. Além de ruralista, ele é conservador, já se opôs à legalização do aborto de fetos com microencefalia e chegou até a criticar a fragmentação da família causada pela lei do divórcio. Sim, esse é o Mandetta. Curioso, quando ele se demitiu, o Bolsonaro disse que foi um divórcio consensual. Ou seja, Mandetta quer o divórcio só para ele. Ele é o nosso Henrique VIII. Apesar de estar lá atrás das intenções de voto, né? Mandetta está super confiante. Imaginando que eles vão ter uma eleição um contra o outro. A única chance que o Lula tem é contra o Bolsonaro. E a única chance que o Bolsonaro tem é contra o Lula. Se entrar o Ciro, se entrar eu, se entrar a terceira via organizada e for para o segundo turno, seja contra Bolsonaro, seja contra o Lula, vai ganhar a eleição. É a marra de um Romário. Sim, Lula e Bolsonaro, que são mais de 70% das intenções de voto, juntos não têm a menor chance contra o Mandetta. A autoestima do homem branco já é foda. A autoestima do homem branco, quando médico, é um negócio que fudeu. Nessa onda de terceira via, teve inclusive candidato saindo do sarcófago. Ele mesmo, mochila de criança, o sinteco gelado, Michel Temer. Ah, Temer, odiar você era tão diferente. Bom demais. Brincar que o presidente ele parecia um vampiro. Era isso que a gente ria na época. Olha que ingênuo. Imagina que delícia. Um presidente, você não entende o que diz.
ou então que diz coisas que simplesmente ninguém se importa. Temer já disse que não deve se candidatar a presidente, mas ele sabe muito bem que não precisa. No caso dele, basta se candidatar a vice-presidente. Está no mesmo. Às vezes eu fico pensando, se esses políticos eles conhecem mesmo o povo brasileiro e escutam o que os eleitores querem, ou se eles realmente acreditam que o Brasil ele é o jantar do Temer na casa do Najinarras. É que o mais perto de uma base popular que tem na terceira via é o da Atena, que afinal tem um programa popular na TV. E ele também acredita que tem chances de vitória. Porque apesar dessa polarização entre o Lula e o Bolsonaro, há um grande número de pessoas que não votariam nem no Lula e nem no Bolsonaro. É aí que eu pretendo entrar. A incompetência da esquerda elegeu o Bolsonaro. E a incompetência do governo do Bolsonaro está elegendo o Lula. Agora, os eleitores, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, que eu respeito, e aqueles indecisos, têm que prestar mais atenção. A incompetência da esquerda elegeu o Bolsonaro. O cara passa 20 anos na TV aplaudindo violência policial, relativizando direitos humanos. Quem elegeu o Bolsonaro foi o Lula. Mas o melhor é que ele acha que o pessoal vota no Lula ou no Bolsonaro porque não está prestando atenção. Provavelmente nele. É que é muito difícil prestar atenção em você, Datena. Com a quantidade de joia que você tem na mão, ele é uma espécie de pirata do Caribe com um senhorzinho malta, uma mistura muito esquisita. Agora, sabe o que todos esses nomes da terceira via aí, eles têm em comum? É que todos eles, não sei se vocês perceberam, todos eles apoiaram o Bolsonaro em algum momento. Então, essas opções de terceira via hoje parecem mais uma dissidência do bolsonarismo. Parece a turma que quer se livrar do Bolsonaro, mas sem fazer autocrítica por ter apoiado o Bolsonaro. E seguir com o governo que eles tinham sonhado para o Bolsonaro, só que perfumado com capim-limão. Outra coisa bem comum entre eles é que todos ou têm grandes fortunas ou são apoiados por quem tem. O que falta a eles é só um detalhe na democracia, que é o eleitor. Não existe terceira via sem um terceiro projeto, que anime um terceiro grupo de eleitores. E é isso que nenhum desses candidatos ou candidato parece ter. Até porque a base eleitoral deles é aquela que Bolsonaro pegou para si. Em 2018, todos eles surfaram na onda bolsonarista para tentar aproveitar um pouquinho dessa base, mas nenhum deles parece ter conseguido, de fato, conquistá-la a ponto de descolá-la do Bolsonaro. Não é à toa que, recentemente, alguns entusiastas da terceira via estão se voltando para um candidato que ele sim tem um terceiro projeto sólido para o país, que é o Ciro Gomes. O Ciro está sendo cogitado até como possível candidato da União Brasil, o novo partido criado pela fusão do DEM com o PSL. Sim, o DEM e o PSL vão se fundir. Imagina que lindo esse megazord que vai nascer do casamento do ACM Neto com a Joyce. Ciro, entre todos esses candidatos, é o único que não declarou voto no Bolsonaro em 2018. E é o único que parece ter mesmo um caminho claro de mudança para o Brasil. Ciro tem também uma base eleitoral. Só que apesar de ser ex-ministro do Lula e aliado dele de muitos anos, ele parece ter se convencido de que a melhor estratégia agora é tentar surfar no antipetismo. E, dado declarações incendiárias, como que Lula conspirou pelo impeachment de Dilma, mesmo que seus eleitores atuais prefiram o Lula ao Bolsonaro. O problema dessa estratégia, tanto a de Ciro quanto da terceira via inteira, é que ela mina o candidato mais popular do campo democrático e equivale ele ao Bolsonaro, ao cosplay de ditador, ao adorador de miliciano, acusado de crimes contra a humanidade. Essa falsa equivalência é, no mínimo, uma irresponsabilidade. Quando o Ciro entra por esse caminho, ele acaba soando igualzinho os outros candidatos de terceira via. E estou trabalhando para isso, para pacificar o Brasil. Eu não vejo nenhum dos extremos capazes de pacificar o país para o país poder andar. De certa maneira, são dois extremos, na minha opinião, respeitosamente a serem evitados. É muito fácil você gerar militância nos extremos, porque é só você atacar o outro lado. Então é um discurso muito simplório. Eu acho que o Brasil chegou a hora da gente... Eu não estou falando de A ou de B ou de C. Eu acho que a gente tem que gerar a militância do bem radical, o bem mesmo, assim, as pessoas que querem o bem da nação e não o mal do outro. Imagina essa militância do bem radical, meu. Eu adoro isso. A pessoa tentando arrastar a velhinha para atravessar a rua. Eu não quero não, senhor, eu estou bem aqui. Vai atravessar sim. Não confundir com bem 10. Sim, bem 10 sim, é um bem radical. Esse discurso de que existem dois extremos, dois polos, todos os dois são terríveis, é o mesmo discurso do Ciro desde 2018. Nosso país precisa de liderança, nosso país precisa de achar um caminho equilibrado, um caminho que a gente possa tirar os extremos dessa coisa e tentar ver se a gente ajuda o Brasil a crescer. O extremo que ele está dizendo aí, na época, não era nem o Lula, era o Haddad. Extremo, o Haddad. É a guerra da terceira via contra o quê? A ciclovia, só se for. E essa dificuldade do Ciro, né, em se indispor com o voto antipetista, ou mais que isso, esse flerte dele com um voto antipetista perdurou durante toda a campanha. Mesmo depois
dele ficar fora do páreo e do PT se tornar a única alternativa contra Bolsonaro. Poucos dias antes do segundo turno, Ciro se recusou a endossar claramente o Haddad e, ao voltar de sua viagem para a França, ele fez um vídeo críptico, misterioso, enrolado, sem querer nem citar o nome do candidato petista. E essa foi a declaração de voto dele. Eu quero que Deus abençoe essa grande nação, para que todo mundo possa caminhar amanhã para votar compreendendo a necessidade de votar com a democracia, votar contra a intolerância, votar pelo pluralismo, mas também ninguém está obrigado a votar contra convicções e ideologias. Claro que todo mundo preferia que eu, com meu estilo, tomasse um lado e participasse da campanha. Mas eu não quero fazer isso por uma razão muito prática, que eu não quero dizer agora, porque se eu não posso ajudar, atrapalhar o que eu não quero. Parece muito a introdução de Amigo Oculto. Então, o meu candidato secreto é aquele que defende a democracia, a tolerância, né? Eu gosto que ele imediatamente fala, mas também ninguém precisa votar nele, porque também cada um vota de acordo. Gente, faz o que quiser, pelo amor de Deus. Quem sou eu para dizer para alguém... É muito curioso que o Ciro, sujeito famoso pela veemência, né, pela falar as verdades, eu acho curioso que ele tenha feito uma suposta declaração de votos tão confusa e cheias de ressalvas. Essa recusa em dizer que Bolsonaro é o único nome realmente inaceitável, mesmo que você odeie o Lula, essa recusa foi irresponsável em 2018, mas é ainda mais irresponsável agora. E aí eles têm um problema real, porque foi demonizando o Lula e o PT que muita gente hoje, na tal terceira via, abriu caminho para a normalização de Bolsonaro. E agora, 600 mil mortos depois da volta da fome, da destruição da Amazônia, do dólar a R$6, da gasolina a 7, o melhor que eles conseguem é colocar Lula e Bolsonaro como dois polos que precisam ser evitados. Isso até poderia fazer sentido como estratégia eleitoral se tudo o que importasse fosse ganhar a eleição. Todos esses candidatos da terceira via estão apostando no antipetismo para roubar votos de Bolsonaro e ir para o segundo turno contra o Lula. Mas a prioridade deles não pode ser ganhar a eleição. A prioridade é tirar Bolsonaro da frente da nossa democracia. Se puder ser no primeiro turno, melhor ainda. Para isso, a gente vai precisar que o eleitor entenda muito claramente que qualquer alternativa é preferível ao Bolsonaro. E para isso não dá para continuar tratando Lula e Bolsonaro da mesma forma. Que se a escolha for mesmo entre os dois, como muito provavelmente será, a gente não pode dar ao luxo de ter pessoas anulando o voto para não apoiar extremos. O professor Oliver Stunkel publicou recentemente um artigo baseado numa série de pesquisas, que dá tipo uma receita para tirar um autocrata do poder antes que ele destrua a democracia. Segundo ele, o primeiro passo é agir rápido e impedir a reeleição do autocrata, porque é no segundo mandato que mora o perigo de verdade. Ou seja, o Brasil precisa agir antes de outubro de 22. O segundo passo é construir uma oposição unida em torno de um só objetivo, que é derrotar esse autocrata. Só que não parece haver essa disposição nessa tal terceira via. Por enquanto, essa turma diz querer tirar o Bolsonaro, mas isso não é o único objetivo, porque o inimigo mesmo, segundo eles, não é exatamente o Bolsonaro, é a polarização. E é por isso que nenhum deles quer se comprometer em apoiar qualquer candidato contra o Bolsonaro, nem no segundo turno, porque eles sabem que o mais provável, segundo todas essas pesquisas, é que o candidato seja o Lula. Quando confrontados a essa realidade, eles estão dando voltas, como o Eduardo Leite nessa entrevista. Se o senhor tivesse que escolher votar em Lula para tirar Bolsonaro, o senhor votaria? A imprensa, eu compreendo o trabalho de vocês, todas as entrevistas são as mesmas perguntas, sempre chega nessa pergunta em algum momento, né? Não estou fazendo nenhuma crítica. Mas é aqui, que essa pergunta que é feita na padaria, que é feita, sabe, no bar, que é feita exercício em casa, de futurologia, todo mundo só fala né? isso. Ele reclama que em toda entrevista fazem a mesma pergunta e ainda assim ele não conseguiu pensar numa resposta. Sim, para quem ficou curioso, ele fica enrolando por um bom tempo e no final não diz que votaria em Lula, nem contra Bolsonaro. E afirma que tem certeza que não haverá um segundo turno entre os dois. Olha, faltou só combinar com 70% da população, cara. Ano que vem, na hora de votar, eu também adoraria ter uma opção ideal. Aliás, eu adoraria que o Lula tivesse ajudado a construir outras lideranças de esquerda, mais conectadas com as agendas desse século, coisa que infelizmente ele não fez. Mas fingir que Bolsonaro e Lula não são os candidatos mais fortes dessa eleição para inventar uma terceira via do ar, do nada, sem apoio social nenhum, sem nenhum nome forte, a menos de um ano de um pleito que pode definir se a democracia brasileira vive ou morre, é tanta falta de noção quanto imaginar que todo mundo no Brejo Paraibano passe as férias em Dubai. Até porque o melhor caminho para a terceira via chegar ao poder provavelmente
não está tanto na disputa dos votos, mas na disputa dos próprios candidatos. A forma mais viável da terceira via governar não é jogar pedra no Lula, muito menos tratá-lo como equivalente ou quase equivalente a Bolsonaro, mas sim disputar o Lula. Porque, eu lamento informar para a esquerda, não tem nenhum político de esquerda mais flexível para as pautas de fora da esquerda do que o Lula. Quando ele precisou consolidar apoio, Lula já topou Renan, Meirelles, Blairo Maggi, Cátia Abreu, Crivella, topou não aumentar imposto de rico, topou abraçar quem deu golpe na Dilma. E todo mundo sabe que, se for para compor uma chapa para derrotar Bolsonaro no primeiro turno, o Lula não teria o menor problema em pegar toda essa terceira via e fazer um ministério. Quando ele ganhou do Ciro, em 2002, o Lula chamou o Ciro para ministro da Integração Nacional e ele topou. Em 2023, o Ciro podia assumir o Ministério da Educação, fazer do Brasil uma grande Sobral. Mandetta podia assumir o Ministério da Família, proibir logo o divórcio. Chefiando uma grande operação Cupido, podia virar a Lindsay Lohan brasileira. Dória podia tranquilamente assumir um consulado em Dubai, promovendo excursões até lá, quem sabe até uma ponte aérea Guarabira-Dubai. O fato é que um governo petista é um coração de mãe, para o meu desespero pessoal, inclusive. Até porque não é qualquer mãe. É uma mãe que prefere os filhos que odeiam ela. O que me dá certeza que, mesmo se Lula ganhar, a vida não vai ser fácil. Mas ainda assim vai ser infinitamente melhor do que hoje com o Bolsonaro. Então pode vir 2022. Esse foi o Greg News.